pessoal, então antes da gente partir para a ligação de 4 a 20 mA, a gente precisa compreender o que é um sensor, um transmissor ativo ou passivo. Aqui se a gente for ver no manual, tem duas formas de ligar o 4 a 20 mA, né? Se a gente for ver no controlador, ele vai estar lá borne 22 ao 24 e 24, né? Que no caso esses dois aqui, ó, 22 e 24, negativo e positivo. Porém aqui também tem outra forma de ligar, ó. O que é isso? Então vamos ver o que é o sensor ativo e passivo primeiro para a gente poder entender isso aqui. Quando a gente fala sobre transmissor, né, tanto pressão ou vazão, de 4 a 20 mA, tem o ativo e tem o passivo. Então ativo e o passivo. O passivo, vamos no passivo primeiro. O que é o transmissor passivo? Aqui tem o desenho. Então o passivo é aquele que ele depende do loop do receptor, ou seja, do controlador. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que o passivo geralmente ele é a 2 fios. Então se a gente for vir ver aqui, ele tem 2 fios aqui, aí a gente vai ver que tem uma fonte auxiliar aqui. Então aqui, ó, tem o negativo e o positivo, que no caso seria essa ligação aqui, ó, para ligar o passivo. Então o que ele faz aqui? Ele pega o negativo dessa fonte auxiliar, que é uma fonte de 25 mA, apenas para excitar o transmissor, né? Então ele faz que ele pega o negativo da fonte auxiliar e que potencializa com o negativo da entrada de 4 a 20. Daí ele pega o positivo, joga no positivo do transmissor e o sinal joga aqui. Então esse cara aqui, ó, ele é um passivo. Por quê? Porque ele depende do loop desse cara aqui. Ou seja, o que é o loop? É o circuito fechado. Esse cara aqui gera tensão, a tensão vem aqui, então aqui ele fecha o circuito de corrente, ó. Então isso aqui é um loop. Então ele fecha esse circuito aqui, então esse cara aqui depende desse loop. Se não gerar esse 24 volts aqui, esse cara aqui não funciona, ele não gera o sinal de 4 a 20. Então esse aqui é um passivo, ou seja, ele é a 2 fios, ele depende do loop do receptor, né? Então passivo, 2 fios. Já o ativo ele não depende. Se a gente for ver nesse outro cara aqui, ó, ele faz o que? Ele liga o negativo no negativo e o positivo no positivo. Então se você pegar, vamos supor, se você pegar um inversor de frequência, ele vai ter lá uma saída, ele vai ter uma saída analógica, vai ser 2 fios. Você vai pegar o negativo e o positivo. Aí você vai ligar no controlador. Esse aqui é o ativo. Quando fala de transmissor, tem transmissor a 2 fios, a 3 fios e a 4 fios. Então o passivo é a 2 fios, o A3 tem um a 3 fios e tem um de 4 fios. Que é isso? Geralmente o 3 fios vai ter lá o 0 volts, 24 volts, e esse aqui vai ser o sinal de 4 a 20 mA ou de 0 a 20 mA. E quando é aqui, ele vai ter ó, 0 volt, 24 volts. Esse aqui é a alimentação. Aqui é a alimentação, esse aqui também é a alimentação. Esse aqui é o sinal. Aí esse no cara aqui seria o negativo, ó. Esse cara aqui é o menos, esse aqui é o mais. Então aqui seria o passivo, a gente já sabe que é 2 fios. O ativo ele faz o que? Ele alimenta, então ele gera o sinal direto para o controlador. Ah, mas se fosse para eu ligar esse cara de 3 fios no controlador, como teria que ser?
Teria que ser aqui, ó. Ele tem, vamos supor, no controlador tem um borne aqui. No caso seria o 22, 23 e o 24. Então para ligar seria o 22 aqui e 24. Então eu teria que fazer o quê? Como ele gera só em um fio, esse cara aqui, ó, eu jogaria ele no sinal aqui, que é o 22 que recebe o sinal. O negativo, mesmo negativo que vai nesse cara aqui, eu iria jogar no negativo aqui. Porque daí eu vou estar potencializando esse negativo com o negativo que está alimentando o sensor. Entendeu? Daí eu coloco o negativo aqui e o sinal joga aqui. Se fosse a 4 fios, eu pegaria o 24 volts, alimentaria, pode ser uma fonte externa, pegaria um 24 volts de uma fonte externa e o sinal aqui, eu já ligo o negativo aqui e o positivo aqui. Então a gente tem que entender essa questão de ativo e o que é passivo, né? Então o ativo ele não depende do loop do controlador. Então ele não depende do loop aqui do controlador, sem essa fonte aqui, entendeu? O passivo a gente consegue ligar ele com uma fonte auxiliar sem ser essa fonte do controlador, porém a ligação vai ser a mesma coisa, né? Vou pegar uma fonte aqui, ó. Vamos supor que ele vai ter lá alimentação 24 volts, o menos aqui vai ser o sinal. Vai ser a mesma coisa do controlador aqui, então vamos supor que é o menos, aqui é o mais, é o 22 e o 24. Então esse menos aqui, ó, eu vou ligar no menos da fonte, o mais eu vou ligar no mais aqui, que é no caso é 24 volts, e o menos aqui eu vou ligar aqui. Que seria a mesma coisa desse cara aqui, ó. Porém, ao invés de ser essa fonte do controlador, eu pego uma fonte de 24 volts. O negativo da fonte eu jogo aqui, e o 24 volts eu alimento o sensor no fio de alimentação, né? Que entra a alimentação, e o negativo aqui que é o que gera o sinal e vai no mais aqui. Entendeu? Então é esse aqui que é ativo e passivo. Então aqui eu tenho esse transmissor, eu tenho um transmissor de pressão aqui que ele é de 0 a 0.4 MPa, megapascal. Ele é de 12 a 36 volts. Ele é a 2 fios, né? Ele tem 3 fios aqui. Na realidade esse fio aqui eu medi continuidade, ele é continuidade com uma terra aqui. Então esse aqui é aterramento. Aqui no caso ele tem 2 fios. Se a gente olhar aqui, vamos ver se vai dar para vocês verem. Aqui, ó, vai estar suple aqui, a alimentação de 12 a 36 volts. Aí, ó, suple mais é o red, que é o vermelho, e old, black, ou seja, então a alimentação é o vermelho e o preto aqui é o sinal. Então esse cara aqui é um sensor passivo. Então, se for ligar esse controlador, ele lê os dois, né, o passivo e o ativo. Que às vezes você pode ligar num CLP também, dependendo do cartão do CLP, ou ele vai ler o ativo ou o passivo. Então é bom a gente entender essa questão. Beleza? Então até a próxima aula.